Amar como Isaías. Enlouquecerei os povos na minha cólera e os embriagarei na minha indignação e derrubarei sua força por terra. Seria necessário ser um novo Macabeu e fazer-se nomear pontífice rei. Jesus podia tentá-lo. Ele vira multidões prontas a erguer-se à voz de João Batista, e a força que sentia em si mesmo era ainda bem maior. Mas a violência teria razão sobre a violência. A espada poria fim ao reino da espada. Não seria isso fornecer novos recrutas aos poderes das trevas que espreitavam suas presas na sombra? Não seria melhor tornar acessível a todos aquela verdade que até então se mantivera como privilégio de alguns santuários e de raros iniciados, abrir-lhes os corações esperando que ela penetrasse nas inteligências pela revelação interior e pela ciência? Pregar o reino dos céus aos simples, substituir o reino da lei pelo reino da graça. Transformar a humanidade profundamente pela base, regenerando as almas. Mas de quem seria a vitória? De Satã ou de Deus? Do espírito do mal, que reina com as terríveis potências da terra, ou do espírito divino, que reina nas invisíveis legiões celestes e dorme no coração do homem como a centelha na pedra? Qual seria a sorte do profeta que ousasse encerrar o véu do templo para mostrar o vazio do santuário, desafiar ao mesmo tempo Herodes e César? Entretanto, era preciso fazê-lo. A voz interior não lhe dizia como a Isaías: toma um grande volume e escreve nele com uma pena de homem. A voz do Eterno gritava-lhe: levanta-te e fala. Tratava-se de encontrar o Verbo vivo, a fé que transporta montanhas, a força que derruba fortalezas. Jesus pôs-se a orar com fervor. Então uma inquietação, uma perturbação crescente apoderaram-se dele. Teve a sensação de perder a felicidade maravilhosa que tinha partilhado até então e de despencar num abismo tenebroso. Uma nuvem negra o envolveu, cheia de sombras de toda espécie. Distinguiam-se nela as figuras dos irmãos, os mestres essênios, de sua mãe. As sombras diziam-lhe, uma após outra: insensato, queres o impossível. Não sabes o que te espera. Renuncia. A invencível voz interior respondia: é necessário. Ele lutou assim durante muitos dias e noites, ora de pé, ora de joelhos, ora prosternado. E mais profundo tornava-se o abismo em que descia, e mais densa a nuvem que o envolvia. Tinha a sensação de aproximar-se de algo assustador e inominável. Afinal entrou naquele estado de êxtase lúcido que lhe era próprio, em que a parte profunda da consciência desperta, entra em comunicação com o espírito vivo das coisas e projeta sobre a tela diáfana do sonho as imagens do passado e do futuro. O mundo exterior desaparece, os olhos se fecham. O vidente contempla a verdade sob a luz que inunda seu ser e faz de sua inteligência um foco incandescente. O trovão rolou. A montanha tremeu até a base. Um turbilhão de vento, vindo do fundo dos espaços, transportou o vidente para o pináculo do Templo de Jerusalém. Telhados e minaretes reluziam nos ares como uma floresta de ouro e prata. Hinos ecoavam do Santo dos Santos. Ondas de incenso subiam de todos os altares e vinham rodopiar aos pés de Jesus. O povo, com roupas de festa, enchia os pórticos. Mulheres soberbas cantavam para ele hinos de amor ardente. Trombetas soavam e 100.000 vozes proclamavam: glória ao Messias! Glória ao Rei de Israel! Então, uma voz vinda de baixo disse-lhe: tu serás esse rei, se quiseres me adorar. E Jesus perguntou: quem és tu? De novo o vento levou-o, através dos espaços, para o cimo de uma montanha. A seus pés, os reinos da terra estendiam-se numa claridade dourada. E a mesma voz lhe disse: eu sou o rei dos espíritos e o príncipe da terra. Ao que Jesus respondeu: sei quem és. Tuas formas são inúmeras, teu nome é Satã. Aparece sob tua forma terrestre. A figura de um monarca coroado apareceu entronizado sobre uma nuvem. Uma auréola baça cingia sua cabeça imperial.
A figura sombria destacava-se sobre um nimbus sangrento. Sua face era pálida e o olhar parecia o corte de um machado. E falou: Eu sou César. Curva-te somente, e eu te darei todos esses reinos. Jesus respondeu-lhe: Para trás, tentador. Está escrito: Só adorarás o Eterno, teu Deus. Logo a visão desapareceu. Vendo-se sozinho na caverna de Engadi, Jesus falou consigo mesmo: Por que sinal vencerei as potências da terra? Pelo sinal do Filho do Homem, respondeu-lhe uma voz do alto. Mostra-me este sinal, pediu Jesus. Uma constelação brilhante apareceu no horizonte. Tinha 4 estrelas em forma de cruz. O Galileu reconheceu nela o signo das antigas iniciações, familiar no Egito e conservado pelos essênios. No começo do mundo, os filhos de Jafé haviam-no adorado como o signo do fogo terrestre e celeste, o signo da vida com todas as suas alegrias, o signo do amor com todas as suas maravilhas. Mais tarde, os iniciados egípcios nele tinham visto o símbolo do grande mistério, a Trindade dominada pela unidade, a imagem do sacrifício do ser inefável que rompe a si mesmo para se manifestar nos mundos, símbolo ao mesmo tempo da vida, da morte e da ressurreição. Ele cobria hipogeus, túmulos, templos inumeráveis. A cruz esplêndida crescia e aproximava-se, como que atraída pelo coração do vidente. As 4 estrelas vivas flamejavam como sóis de poder e de glória. A voz celeste falou: Eis o sinal mágico da vida e da imortalidade. Outrora os homens o possuíram. Perderam-no depois. Tu queres devolver-lhes? Eu quero, respondeu Jesus. Então, olha. Eis aí teu destino. Bruscamente as 4 estrelas se apagaram. Fez-se noite. Um trovão subterrâneo abalou as montanhas e, do fundo do Mar Morto, surgiu uma montanha sombria, cujo cume ostentava uma cruz negra. Pregado nela estava um homem agonizante. Uma multidão demoníaca cobria a montanha e urrava em zombaria infernal: Se és o Messias, salva-te. O vidente arregalou os olhos, depois caiu para trás, banhado de um suor frio. Aquele homem crucificado era ele próprio. Havia compreendido. Para vencer, era preciso que se identificasse com aquela imagem assustadora, evocada por ele mesmo e colocada diante de si como uma sinistra interrogação. Suspenso na incerteza como no vazio dos espaços infinitos, Jesus sentia ao mesmo tempo as torturas do crucificado, os insultos dos homens e o silêncio profundo do céu. E a voz angélica continuou: Tu podes torná-la ou recusá-la. A visão já tremia e a cruz fantasma começava a empalidecer com o seu supliciado, quando de repente Jesus reviu junto de si os doentes do poço de Siloé, e atrás deles uma multidão de almas desesperadas que imploravam, com as mãos unidas: Sem ti, estamos perdidas. Salva-nos, tu, que sabes amar. Então o Galileu ergueu-se lentamente e, abrindo os braços cheios de amor, exclamou: Vinde a mim, cruz. E que o mundo seja salvo. Logo Jesus sentiu uma forte dilaceração em todos os seus membros e soltou um grito terrível. Ao mesmo tempo a montanha escura desmoronou-se, a cruz sumiu, uma luz suave e uma felicidade divina inundaram a imensidão, dizendo: Satã não é mais o Senhor. A morte foi vencida. Glória ao Filho do Homem. Glória ao Filho de Deus. Quando Jesus despertou daquela visão, nada mudara em torno dele. O sol levante dourava as paredes da gruta de Engadi. Um orvalho tépido como lágrimas de amor angélico molhava seus pés doloridos e brumas flutuantes elevaram-se do Mar Morto. Ele, porém, não era mais o mesmo. Um acontecimento definitivo ocorrera no abismo insondável de sua consciência. Ele resolvera o enigma de sua vida, conquistar a paz, a grande certeza penetrara nele. Do esfacelamento de seu ser terrestre, que ele havia pisado e lançado no abismo, uma consciência nova surgira radiosa. Ele sabia que se tinha tornado o Messias por um ato irrevogável de sua vontade.
Logo depois desceu à aldeia dos essênios. Soube que João Batista acabava de ser preso por Antipas e fora encarcerado na fortaleza de Maquerus. Longe de assustar-se com este presságio, viu nele um sinal de que os tempos tinham chegado e era preciso agir por sua vez. Anunciou então aos essênios que ia pregar na Galiléia o evangelho do reino dos céus. Isto queria dizer, levar os grandes mistérios ao alcance dos simples, traduzir-lhes a doutrina dos iniciados. Semelhante audácia nunca mais fora vista desde os tempos em que Sakyamuni, o último Buda, movido por uma imensa piedade, havia pregado às margens do Ganges. A mesma compaixão sublime pela humanidade animava Jesus, acrescida de uma luz interior, um poder de amor, uma grandeza de fé e uma energia de ação que só pertenciam a ele. Do fundo da morte que sondara e experimentara de antemão, trazia a seus irmãos a esperança e a vida. 4. A vida pública de Jesus. O ensinamento popular e o ensinamento esotérico. As curas. Os apóstolos e as mulheres. Até agora, procurei esclarecer com sua luz própria a parte da vida de Jesus que os evangelhos deixaram na sombra ou envolveram com o véu da lenda. Mencionei a iniciação e o desenvolvimento de alma e de pensamento, pelos quais o grande Nazareno chegou à consciência messiânica. Em uma palavra, tentei refazer a gênese interior de Cristo. Uma vez reconhecida essa gênese, mais fácil será o resto de minha tarefa. A vida pública de Jesus foi narrada pelos evangelhos. Nesses textos existem divergências, contradições, falhas. A lenda, encobrindo ou exagerando certos mistérios, reaparece ainda aqui e ali. Mas no conjunto distingue-se uma tal unidade de pensamento e de ação, um caráter tão forte e tão original, que nos sentimos indiscutivelmente em presença da realidade, da vida. Não é possível reconstituir as inimitáveis narrativas, que, em sua simplicidade infantil ou em sua beleza simbólica, dizem mais do que todas as ampliações. Mas o que importa hoje é esclarecer o papel de Jesus pelas tradições e as verdades esotéricas, é mostrar o sentido e o alcance transcendental de seu duplo ensinamento. Qual a grande nova de que era portador o essênio já célebre, que voltava das margens do Mar Morto à sua pátria, a Galiléia, para ali pregar o evangelho do reino? Como iria ele mudar a face do mundo? O pensamento dos profetas completara-se nele. Forte pela doação inteira de seu ser, vinha partilhar com os homens aquele reino do céu que conquistara com suas meditações e lutas, com suas dores infinitas e alegrias sem limite. Ele vinha descerrar o véu que a antiga religião de Moisés havia lançado sobre o além. Vinha dizer: crede, amai, agi, e que a esperança seja a alma de vossas ações. No além desta terra, um mundo das almas, uma vida mais perfeita. Eu sei, venho de lá e a ela vos conduzirei. Mas não é suficiente aspirar a ela. Para alcançá-la, é preciso começar por realizá-la aqui embaixo, em vós mesmos primeiro, na humanidade em seguida. Como? Pelo amor, pela caridade ativa. Viram, portanto, chegar o jovem profeta a Galiléia. Ele não dizia que era o Messias, mas discutia sobre a lei e os profetas nas sinagogas. Pregava às margens do lago de Genizaré, nos barcos dos pescadores, junto das fontes, nos oásis de verdura que abundavam então entre Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Curava os doentes pela imposição das mãos, por um olhar, por uma ordem, frequentemente só por sua presença. Multidões o seguiam e numerosos discípulos já se ligavam a ele. Ele os recrutava entre as pessoas do povo, os pescadores, os peões, pois queria naturezas retas e virgens, ardentes e crentes, e delas se apoderava irresistivelmente. Na sua escolha, era guiado por aquela segunda visão que, em todos os tempos, tem sido própria dos homens de ação, mas sobretudo dos iniciadores religiosos. Um olhar era-lhe suficiente para sondar uma alma.
Não tinha necessidade de outra prova. E quando dizia, segue-me, seguiam-no. Com um gesto chamava-se os tímidos, os indecisos e dizia-lhes, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Ele adivinhava os mais secretos pensamentos dos homens que, perturbados, confusos, reconheciam o Mestre. Algumas vezes, diante da incredulidade, saudava a retidão. Tendo Natanael dito, alguma coisa de bom pode vir de Nazaré. Jesus respondeu, eis um verdadeiro israelita, em quem nada há de artifício. De seus adeptos não exigia nem juramento, nem profissão de fé, mas somente que o amassem, que acreditassem nele. Pôs em prática a comunhão dos bens, não como uma regra absoluta mas como princípio de fraternidade entre os seus. Jesus começava assim a realizar em seu pequeno grupo o reino do céu que queria fundar na terra. O Sermão da Montanha oferece-nos uma imagem desse reino já germinando, com um resumo do ensinamento popular de Jesus. No cume da colina está sentado o Mestre. Os futuros iniciados agrupam-se a seus pés. Mais abaixo, o povo comprimido colhe avidamente as palavras que saem de sua boca. O que anuncia o novo doutor? O jejum? A maceração? As penitências públicas? Não. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Desenrola a seguir, numa ordem ascendente, as 4 virtudes dolorosas, o poder maravilhoso da humildade, da tristeza pelos outros, o poder da bondade íntima do coração, da fome e da sede de justiça. Depois, vêm radiosas, as virtudes ativas e triunfantes, a misericórdia, a pureza do coração, a bondade militante, afinal o martírio pela justiça. Bem-aventurado aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Como o som de um sino de ouro, estas palavras entreabrem aos olhos dos ouvintes o céu que se semeia de estrelas acima da cabeça do Mestre. Eles ali veem as humildes virtudes, não mais como pobres mulheres emancipadas, com vestes cinzentas de penitentes, mas transformadas em beatitudes, em virgens de luz, apagando com seu brilho o esplendor dos lírios e a glória de Salomão. Com a aragem de suas palmas elas espalham sobre aqueles corações alterados os perfumes do reino celeste. O maravilhoso é que esse reino não desabrocha nas distâncias longínquas do céu, mas no interior dos assistentes. Eles trocam entre si olhares admirados, e os pobres de espírito tornam-se de repente tão ricos. Mais poderoso do que Moisés, o mágico da alma tocou-lhes o coração, uma fonte imortal dele emana. Seu ensinamento popular está contido nesta palavra, o reino do céu está dentro de vós mesmos. Agora que lhes expôs os meios necessários para atingir essa felicidade inaudita, eles não se admiram mais com as coisas extraordinárias que lhes pede, matar até o desejo do mal, perdoar as ofensas, amar seus inimigos. Tão poderoso é o rio de amor que transborda de seu coração, que os arrasta. Em sua presença tudo lhes parece fácil. Imensa novidade, singular ousadia desse ensinamento. O profeta Galileu coloca a vida interior da alma acima de todas as práticas exteriores, o invisível acima do visível, o reino dos céus acima dos bens da terra. Ele ordena escolher entre Deus e Mamon. Resumindo, enfim, sua doutrina, ele diz, amai vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ele deixava entrever assim, sob uma forma popular, toda a profundeza da moral e da ciência. Pois o supremo mandamento da iniciação é reproduzir a perfeição divina na perfeição da alma, e o segredo da ciência reside na cadeia das semelhanças e correspondências que unem círculos crescentes o particular ao universal, o finito ao infinito. Se tal foi o ensinamento público e puramente moral de Jesus,
É evidente que a seus discípulos ele deu um ensinamento íntimo, paralelo, que explicava o primeiro, que dele mostrava os recônditos e penetrava até o fundo as verdades espirituais que ele recebera da tradição esotérica dos essênios e de sua própria experiência. Tem dessa tradição sido violentamente sufocada pela Igreja a partir do século II. A maior parte dos teólogos não conhece mais o verdadeiro alcance das palavras do Cristo, com seu sentido às vezes duplo e triplo, e nelas só vê um sentido primário e literal. Para aqueles que se aprofundaram na doutrina dos mistérios na Índia, no Egito e na Grécia, o pensamento esotérico de Cristo anima não somente suas mínimas palavras mas também todos os atos de sua vida. Já visível nos três sinóticos, manifesta-se completamente no Evangelho de João. Eis um exemplo, que se refere a um ponto essencial da doutrina. Jesus está de passagem em Jerusalém. Não prega ainda no templo, mas cura os doentes e ensina em casa de amigos. A obra de amor deve preparar o terreno em que cairá a boa semente. Nicodemos, fariseu instruído, ouvira falar do novo profeta. Cheio de curiosidade, mas não querendo comprometer-se diante dos seus, pede uma entrevista secreta ao Galileu. Jesus concorda. Nicodemos chega à noite em sua morada e lhe diz: Mestre, sabemos que és um doutor vindo da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade, digo-te que, se um homem não nasce de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pergunta se é possível a um homem entrar de novo no ventre da mãe e nascer uma segunda vez. Jesus responde: em verdade te digo que, se um homem não nascer pela água e pelo Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus resume, sob essa forma evidentemente simbólica, a antiga doutrina da regeneração já conhecida nos mistérios do Egito. Renascer pela água e pelo Espírito, ser batizado com água e com fogo indica 2 graus da iniciação, 2 etapas do desenvolvimento interno e espiritual do homem. A água representa que a verdade percebida intelectualmente, isto é, de uma maneira abstrata e geral. Ela purifica a alma e desenvolve seu germe espiritual. O renascimento pelo Espírito ou o batismo pelo fogo, celeste, significa a assimilação daquela verdade pela vontade, de tal sorte que ela se torna o sangue e a vida, a alma de todas as ações. Disso resulta a completa vitória do espírito sobre a matéria, o domínio absoluto da alma espiritualizada sobre o corpo transformado em instrumento dócil, domínio que desperta as suas faculdades adormecidas, abre seu sentido interior, dá-lhes a visão intuitiva da verdade e a ação direta da alma sobre a alma. Esse estado equivale ao estado celeste, chamado Reino de Deus por Jesus Cristo. O batismo pela água ou iniciação intelectual é portanto um começo de renascimento. O batismo pelo Espírito é um renascimento total, uma transformação da alma pelo fogo da inteligência e da vontade e, por conseguinte, até certo ponto, dos elementos do corpo, numa palavra, uma regeneração radical. Daí os poderes excepcionais que confere ao homem. Eis o sentido terrestre da conversa eminentemente teosófica entre Nicodemos e Jesus. Há um segundo significado, que se poderia chamar, em poucas palavras, a doutrina esotérica sobre a constituição do homem. Segundo essa doutrina, o homem é tríplice: corpo, alma, espírito. Ele tem uma parte mortal e indivisível, o espírito, uma parte perecível e divisível, o corpo. A alma que os liga participa da natureza dos dois. Organismo vivo, ela possui um corpo etéreo e fluido, semelhante ao corpo material, que, sem esse duplo invisível, não teria vida, nem movimento, nem unidade. Conforme o homem obedeça às sugestões do espírito ou às incitações do corpo, conforme ele se liga de preferência um ou ao outro, o corpo fluido eteriza-se ou adensa-se, unifica-se ou desagrega-se. Acontece então que, após a morte física,
A maior parte dos homens tem de passar por uma segunda morte, a da alma, que consiste em livrar-se dos elementos impuros de seu corpo astral, algumas vezes mesmo suportar sua lenta decomposição, enquanto o homem completamente regenerado, tendo formado desde aqui embaixo seu corpo espiritual, possui seu céu em si mesmo e se lança para a região a que o atrai sua afinidade. Ora, a água, no esoterismo antigo, simboliza a matéria fluida infinitamente transformável, como o fogo simboliza o espírito uno. Falando do renascimento pela água e pelo espírito, Cristo faz alusão àquela dupla transformação de seu ser espiritual e de seu invólucro fluido, que espera o homem depois da morte, e sem a qual ele não pode entrar no reino das almas gloriosas e dos puros espíritos. Pois o que nasceu da carne é carne, isto é, acorrentado e perecível, e o que nasceu do espírito é espírito, isto é, livre e imortal. O vento sopra onde quer e ouve o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Acontece o mesmo com todo homem que nasceu do espírito. Assim fala Jesus diante de Nicodemos, no silêncio das noites de Jerusalém. Uma pequena lamparina colocada entre eles ilumina vagamente as figuras dos dois interlocutores e a colunata da alta câmara. Os olhos do mestre Galileu brilham com um clarão misterioso na obscuridade. Como não acreditar na alma ao ver esses olhos ora doces, ora chamejantes? O doutor fariseu viu ruir a sua ciência dos textos, mas entrevê ao mesmo tempo um mundo novo. Viu o raio de luz nos olhos do profeta, cujos longos cabelos ruivos caem pelas espáduas. Sentiu o calor poderoso que emana de seu ser atraindo para ele. Viu aparecerem e desaparecerem, como uma auréola magnética, 3 pequenas chamas brancas em torno de suas têmporas e de sua fronte. Então teve a impressão de sentir o vento do Espírito passar em seu coração. Comovido, silencioso, Nicodemos volta furtivamente para casa, na noite profunda. Ele continuará a viver entre os fariseus, mas, no íntimo de seu coração, permanecerá fiel a Jesus. Notemos ainda um ponto capital desse ensinamento. Na doutrina materialista, a alma é um resultado efêmero e acidental das forças do corpo. Na doutrina espiritualista ordinária, ela é uma coisa abstrata, sem liame concebível com ele. Na doutrina esotérica, a única racional, o corpo físico é um produto do trabalho incessante da alma, que age sobre ele pelo organismo similar do corpo astral, assim como o universo visível é apenas um dinamismo do espírito infinito. Eis porque Jesus apresenta essa doutrina a Nicodemos como a explicação dos milagres que opera. Ela pode servir, com efeito, de chave à terapêutica oculta, praticada por ele e por um pequeno número de adeptos e de santos, antes e depois de Cristo. A medicina ordinária combate os males do corpo agindo sobre o corpo. O adepto ou santo, sendo um foco de força espiritual e fluida, age diretamente sobre a alma do doente e, mediante o corpo astral, sobre o corpo físico. Acontece o mesmo em todas as curas magnéticas. Jesus opera por meio das forças que existem em todos os homens, mas opera em alta dose, por projeções poderosas e concentradas. Apresenta aos escribas e aos fariseus seu poder de curar os corpos como uma prova de seu poder de perdoar ou de curar a alma, o que é sua finalidade superior. A cura física torna-se assim a contraprova de uma cura moral, que lhe permite dizer ao homem como um todo, ergue-te e anda. A ciência de hoje quer explicar o fenômeno, que os antigos e a Idade Média denominavam possessão, como uma simples perturbação nervosa. Explicação insuficiente. Psicólogos, que procuram penetrar mais fundo no mistério da alma, veem nela um desdobramento da consciência. Uma erupção de sua parte latente. Essa questão relaciona-se com a dos diversos planos da consciência humana, que age ora sobre um, ora sobre outro, e cujo jogo móvel se estuda nos diversos estados sonambúlicos. Relaciona-se igualmente com o mundo suprassensível. Seja como for,
É certo que Jesus possuiu a faculdade de restabelecer o equilíbrio nos corpos perturbados e de restituir às almas a sua consciência melhor. Plotino disse: a verdadeira magia é o amor, e o ódio é seu contrário. É por amor e ódio que os mágicos agem, em meio a seus filtros e encantamentos. O amor, em sua mais alta consciência e em sua potência suprema, tal foi a magia do Cristo. Numerosos discípulos participaram de seu ensinamento íntimo. Entretanto, para fazer perdurar a nova religião, era necessário um grupo de escolhidos ativos, que se tornassem os pilares do templo espiritual que ele queria edificar diante do outro. Daí a instituição dos apóstolos. Ele não os escolheu entre os essênios, porque necessitava de naturezas vigorosas e virgens, e porque queria implantar sua religião no coração do povo. Dois grupos de irmãos, Simão Pedro e André, filhos de Jonas, de um lado, João e Tiago, filhos de Zebedeu, do outro, todos os 4 pescadores de profissão e de famílias abastadas, formaram o núcleo dos apóstolos. No início de sua missão, Jesus aparece em casa deles, em Cafarnaum, às margens do lago de Genizaré, onde tinham suas pescarias. Aloja-se na casa deles, ensina e converte toda a família. Pedro e João se destacam em primeiro plano e dominam do alto os 12, como as duas figuras principais. Pedro, coração reto e simples, espírito ingênuo e ilimitado, tão inclinado à esperança quanto ao desânimo, mas homem de ação capaz de conduzir os outros, por seu caráter enérgico e sua fé absoluta. João, natureza fechada e profunda, de um entusiasmo tão fervente que Jesus o chamava filho do trovão. Além disso, espírito intuitivo, alma ardente, quase sempre concentrada em si mesma, habitualmente sonhadora e triste, com impulsos formidáveis, furores apocalípticos, mas também profundezas de ternura, que os outros eram incapazes de supor, e que somente o Mestre via. Só ele, o silencioso, o contemplativo, compreenderá seu pensamento íntimo. Ele será o evangelista do amor e da inteligência divina, o apóstolo esotérico por excelência. Persuadidos por sua palavra, convencidos por suas obras, dominados por sua grande inteligência e envolvidos por sua irradiação magnética, os apóstolos seguiam o Mestre de aldeia em aldeia. As pregações populares alternavam com os ensinamentos íntimos. Pouco a pouco ele abria-lhes seu pensamento. Todavia guardava ainda profundo silêncio sobre si mesmo, sobre seu papel e seu futuro. Havia-lhes dito que o reino dos céus estava próximo, que o Messias viria. Já os apóstolos murmuravam entre si: é ele. E o repetiam aos outros. Mas ele próprio, com uma gravidade suave, denominava a si mesmo simplesmente o Filho do Homem, expressão cujo sentido esotérico eles ainda não compreendiam, mas que em sua boca parecia significar mensageiro da humanidade sofredora. Pois acrescentava ele: os lobos têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Os apóstolos ainda viam o Messias segundo a ideia judaica popular e, em suas ingênuas esperanças, concebiam o reino dos céus como um governo político, do qual Jesus seria o rei coroado e eles, seus ministros. Combater esta ideia, transformá-la totalmente, revelar aos apóstolos o verdadeiro Messias, a realeza espiritual, comunicar-lhes aquela verdade sublime que ele denominava o Pai, aquela força suprema que ele denominava o Espírito, força misteriosa que une todas as almas ao invisível, mostrar-lhes através de seu verbo, de sua vida e de sua morte, um verdadeiro Filho de Deus, deixar-lhes a convicção de que eles e todos os homens eram seus irmãos e podiam reunir-se a ele novamente se quisessem, só deixá-los depois de ter aberto a sua esperança toda a imensidão do céu. Eis a obra prodigiosa de Jesus junto a seus apóstolos. Eles acreditarão ou não? Eis o cerne do drama que se desenrola entre eles e Cristo. Mas há um drama mais pungente e mais terrível que se passa no mais fundo de si mesmo. Logo chegaremos lá.
Naquele momento, uma onda de alegrias submerge o trágico pensamento na consciência de Cristo. A tempestade ainda não soprara sobre o lago de Tiberíades. É a primavera galileia do Evangelho, é a aurora do reino de Deus, é o casamento místico do iniciado com sua família espiritual. Esta o segue, viaja com ele, com o cortejo dos padrinhos segue o esposo da parábola. A multidão crente comprime-se, para seguir pegadas do Mestre bem-amado até as plagas do Lago Azul encerrada em suas montanhas como em uma taça de ouro. Ela vai das frescas margens de Cafarnaum aos maciços laranjais de Betsaída, à montanhosa Corazim, onde galhos de palmeiras umbrosas dominam todo o mar de Genizaré. Nesse cortejo de Jesus, as mulheres têm um lugar à parte. Mães ou irmãs de discípulos, virgens tímidas ou pecadoras arrependidas rodeiam-no por toda parte. Atentas, fiéis, apaixonadas, elas derramam por onde ele passa, como um rastro de amor, seu eterno perfume de tristeza e esperança. Não é para elas que ele precisa demonstrar que é o Messias. Vê-lo é suficiente. A estranha felicidade que emana de sua atmosfera, misturada à nota de sofrimento divino e inexprimido que ressoa no fundo de seu ser, já as convence de que ele é o Filho de Deus. Jesus muito cedo havia sufocado em si mesmo a voz da carne, havia dominado, durante sua estada entre os essênios, o poder dos sentidos. Por isso conquistar o império das almas e o divino poder de perdoar, aquela volúpia dos anjos. Diz a pecadora que se arrasta a seus pés, com uma onda de cabelos esparsos e seu bálsamo derramado, muito lhe será perdoado, porque ela muito amou. Palavra sublime que contém toda uma redenção, pois quem perdoa liberta. Cristo é o restaurador e o libertador da mulher, apesar do que tenham dito São Paulo e os padres da Igreja, que, rebaixando a mulher ao papel de serva do homem, falsearam o pensamento do Mestre. Os tempos védicos tinham se glorificado. Buda não confiava nela. Cristo elevou-a, conferindo-lhe sua missão de amor e de providência. A mulher iniciada representa a alma da humanidade, a Asa, como a havia chamado Moisés, ou seja, o poder da intuição, a faculdade de amar e de ver. A tempestuosa Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios segundo a expressão bíblica, tornou-se a mais ardente de suas discípulas. Foi a primeira que viu, segundo São João, o Divino Mestre, o Cristo espiritual ressuscitado em seu túmulo. A lenda procurou ver, obstinadamente, na mulher apaixonada e crente a maior adoradora de Jesus, a iniciada do coração. E não se enganou, sua história representa toda a regeneração da mulher, almejada por Cristo. Era na quinta de Betânia, entre Marta e Maria Madalena, que Jesus gostava de repousar dos labores de sua missão, a fim de se preparar para as supremas provas. Era lá que prodigalizava suas mais doces consolações e que, em suaves colóquios, falava dos divinos mistérios que ainda não ousara confiar aos discípulos. Às vezes, na hora em que o ouro do poente empalidecia entre os ramos das oliveiras, na hora em que o crepúsculo já baralhava suas finas folhagens, Jesus tornava-se pensativo. Um véu caía sobre sua fisionomia luminosa. Ele pensava nas dificuldades de sua obra, na fé vacilante dos apóstolos, nas potências inimigas do mundo. O templo, Jerusalém, a humanidade com seus crimes e suas ingratidões, desabavam sobre ele como na montanha viva. Seus braços erguidos para o céu seriam bastante fortes para reduzi-lo a pó ou ele ficaria esmagado sob a massa enorme. Então falava vagamente de uma prova terrível que o esperava e de seu próximo fim. Impressionadas com a solenidade de sua voz, as mulheres não ousavam interrogá-lo. Apesar da inalterável serenidade de Jesus, elas compreendiam que sua alma estava como que envolta por um sudário de indizível tristeza, que o separava das alegrias da terra. Pressentiam o destino do profeta, sentiam sua resolução inquebrantável. Porque aquelas nuvens sombrias que se erguiam para os lados de Jerusalém
porque aquele vento ardente de febre e de morte, que passava pelo coração delas como sobre as colinas fenecidas da Judéia, de tonalidades violáceas e cadavéricas. Uma tarde, misteriosa estrela, uma lágrima brilhou nos olhos de Jesus. As 3 mulheres estremeceram e suas lágrimas silenciosas deslizaram também, na paz de Betânia. Elas choravam por ele. Ele chorava pela humanidade. 5. Luta com os fariseus. A fuga para Cesareia. A transfiguração. Durou 2 anos aquela primavera na Galileia, em que, sob a palavra de Cristo, os lírios cintilantes dos anjos pareciam desabrochar no ar embalsamado, e erguer-se sobre as multidões atentas à aurora do reino do céu. Mas de repente o céu enegreceu, cortado por sinistros relâmpagos, prenúncios de uma catástrofe. A tempestade desabou sobre a pequena família espiritual, como uma daquelas tempestades que agitam o lago de Genezaré e engolem em sua fúria os frágeis barcos dos pescadores. Se os discípulos ficaram consternados, Jesus não se surpreendeu. Já esperava. Era impossível que sua pregação e sua popularidade crescente não perturbassem as autoridades religiosas dos judeus. Era impossível ainda que a luta não fosse intensa. Ainda mais, a luz só poderia brotar deste choque. Os fariseus formavam no tempo de Jesus um corpo compacto de 6.000 homens. Seu nome, Perezim, significava, os separados ou distintos. De um patriotismo exaltado, muitas vezes heróico, mas estreito e orgulhoso, eles representavam o partido da restauração nacional. Sua existência datava apenas do tempo dos Macabeus. Ao lado da tradição escrita, admitiam uma tradição oral. Acreditavam nos anjos, na vida futura, na ressurreição. Mas esses clarões de esoterismo que lhes vinham da Pérsia eram sufocados sob as trevas de uma interpretação grosseira e material. Estritos observadores da lei, mas inteiramente opostos ao espírito dos profetas, que colocavam a religião no amor a Deus e aos homens, eles concentravam a piedade nos ritos e nas práticas, nos jejuns e nas penitências públicas. Eram vistos, nos grandes dias, a percorrer as ruas, com o rosto coberto de cinza, recitando orações com um ar constrito e distribuindo esmolas com ostentação. Fora isto, viviam no luxo, tramando grosseiramente pelos cargos e pelo poder. Ainda assim eram os chefes do Partido Democrático e tinham o povo em suas mãos. Os saduceus, ao contrário, representavam o partido sacerdotal e aristocrático. Originavam-se de famílias que pretendiam exercer o sacerdócio por direito de herança desde o tempo de Davi. Conservadores extremados, eles rejeitavam a tradição oral, admitindo apenas a lei em sentido estrito e negavam a alma e a vida futura. Zombavam igualmente das práticas turbulentas dos fariseus e de suas crenças extravagantes. Para eles a religião consistia unicamente nas cerimônias sacerdotais. Tinham detido pontificados sob o domínio dos seleucidas, entendendo-se perfeitamente com os pagãos, impregnando-se mesmo da sofística grega e do epicurismo elegante. Sob o domínio dos macabeus, os fariseus afastaram-nos do pontificado. Porém, sob o domínio de Herodes e dos romanos conseguiram retomar seu lugar. Eram homens duros e tenazes, sacerdotes que usufruíam a boa vida e que tinham apenas uma fé, a fé em sua superioridade, e apenas uma ideia: conservar o poder que possuíam por tradição. O que podia ver nessa religião Jesus, o iniciado, o herdeiro dos profetas, o vidente de Engadi, que buscava na ordem social a imagem da ordem divina, em que a justiça reina sobre a vida, a ciência sobre a justiça, o amor e a sabedoria sobre todos os três. No templo, em lugar da ciência suprema e de iniciação, a ignorância materialista e agnóstica, manejando a religião como um instrumento de poder. Em outros termos, a impostura sacerdotal. Nas escolas e nas sinagogas, em lugar do pão da vida e do orvalho celeste caindo nos corações,
uma moral interesseira, encoberta por uma devoção formalista, isto é, a hipocrisia. Muito longe, acima de todos eles, entronizado em um nimbo, César Todo-Poderoso, apoteose do mal, deificação da matéria, César, único Deus do mundo, único mestre dos saduceus e dos fariseus, quisessem eles ou não. Teria Jesus, tomando ao esoterismo persa uma ideia, como os profetas, cometido um erro ao denunciar aquele reino como reino de Satã ou Arima, isto é, o domínio da matéria sobre o espírito, que queria substituir pelo domínio do espírito sobre a matéria. Como todos os grandes reformadores, ele atacava, não aos homens, que podiam ser excelentes por exceção, mas as doutrinas e as instituições, que são os moldes da maioria. Era preciso que o desafio fosse lançado, que a guerra fosse declarada aos poderosos do momento. A luta travou-se inicialmente nas sinagogas da Galiléia, para continuar sob os pórticos do Templo de Jerusalém, onde Jesus passou vários dias pregando e desafiando seus adversários. Nisto, como em toda sua prática, Jesus agiu com um misto de prudência e audácia, de reserva meditativa e ação impetuosa, que caracterizavam sua natureza maravilhosamente equilibrada. Não tomou a ofensiva contra os adversários. Esperou seu ataque, para rebatê-lo. E ele não tardou. Desde o início da vida pública do profeta, os fariseus tinham-lhe inveja por causa de suas curas e de sua popularidade. Logo perceberam nele seu mais perigoso inimigo. Então o abordaram com a urbanidade zombeteira, a malevolência astuciosa, velada de doçura hipócrita que lhes era própria. Como sábios doutores, como homens de importância e de autoridade, pediram-lhe explicações para seu relacionamento com homens do povo e pessoas de má vida. Porque, enfim, seus discípulos ousavam tratar as espigas de trigo aos sábados. Tantas violações graves contra suas prescrições. Jesus respondeu-lhes com doçura e grandeza, por meio de parábolas de ternura e mansidão. Experimentou com eles sua palavra de amor. Falou-lhes do amor de Deus, que se alegra mais por um pecador arrependido do que por alguns justos. Contou-lhes a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Confundidos, eles calaram-se. Porém, tendo novamente confabulado entre si, voltaram à carga, reprovando-o por curar os doentes no sábado. Hipócritas! Replicou Jesus com súbita indignação no olhar. Não tirais a corda do pescoço de vossos bois, para conduzi-los ao bebedouro, no dia de sábado. E a filha de Abraão não foi libertada neste mesmo dia das cadeias de Satã? Não sabendo mais o que dizer, os fariseus acusaram-no de expulsar os demônios em nome de Beelzebu. Jesus respondeu-lhes, com graça e profundeza, que o demônio não se expulsa a si mesmo. E acrescentou que o pecado contra o Filho do Homem seria perdoado, mas não o pecado contra o Espírito Santo, querendo dizer com isto que pouco se importava com as injúrias contra a sua pessoa, mas que negar o bem e a verdade depois de constatados é a perversidade intelectual, o vício supremo, o mal irremediável. Estas palavras foram uma declaração de guerra. Chamavam-no blasfemador. Ele respondia, hipócritas. Eles, preposto de Beelzebu. E Jesus respondia, raça de víboras. A partir de então, a luta foi se envenenando e crescendo sempre. Jesus desenvolveu uma dialética cerrada, incisiva. Sua palavra flagelava como um chicote, transpassava como um dardo. Mudara de tática, em lugar de defender-se, atacava e respondia às acusações com acusações mais graves, sem piedade para com o vício radical, a hipocrisia. Porque transgredis a lei de Deus por causa de vossa tradição. Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E vós dispensais de honrar os pais quando o dinheiro aflui para o templo. Vós só servis a Isaías com os lábios. Sois devotos sem coração. Jesus dominava-se, mas também exaltava-se e crescia nessa luta.
Quanto mais o atacavam, mais ele afirmava ser o Messias. Começava a ameaçar o templo, a predizer as desgraças de Israel, a apelar aos pagãos, dizendo que o Senhor enviaria outros obreiros para a sua vinha. Com isso os fariseus de Jerusalém perturbaram-se. Vendo que não podiam fechar-lhe a boca nem retrucar-lhe, eles também mudaram de tática. Arquitetaram atraí-lo para uma armadilha. Enviaram delegados para fazê-lo dizer uma heresia que permitisse ao Sinédrio considerá-lo blasfemador em nome da lei de Moisés, ou então condená-lo como rebelde por intermédio do governador romano. Daí a questão insidiosa sobre a mulher adúltera e sobre o denário de Cesar. Percebendo sempre os desígnios de seus inimigos, Jesus os desarmou com suas respostas, plenas de profundidade psicológica e hábil estratégia. Encontrando-o inatacável, os fariseus tentaram intimidá-lo, assediando-o a cada passo. Grande parte da população trabalhada por eles, já se afastava dele, ao perceber que não lhes restauraria o reino de Israel. Por toda parte, na menor das aldeias, ele encontrava faces cautelosas e suspeitas, espiões para vigiá-lo, emissários pérfidos para desencorajá-lo. Alguns vieram dizer-lhe: retira-te daqui, pois Herodes, Antipas, quer mandar matar-te. Ele respondia altivamente: dizei a essa raposa que nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Entretanto, teve de atravessar várias vezes o mar de Tiberíades e refugiar-se na margem oriental, para fugir das emboscadas. Não estava mais em segurança em parte alguma. Nesse ínterim deu-se a morte de João Batista, a quem Antipas mandou degolar a cabeça, na fortaleza de Maquerus. Dizem que Anibal, ao ver a cabeça de seu irmão Hasdrubal, morto pelos romanos, exclamou: agora reconhece o destino de Cartago. Jesus pôde antever seu próprio destino na morte de seu precursor. Aliás, não tinha dúvida alguma, desde sua visão de Engadi. Já começara sua obra aceitando-o por antecipação. Contudo, a notícia, trazida pelos discípulos contristados do pregador do deserto, atingiu Jesus como um pressentimento fúnebre. E clamou: eles não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. É assim que o Filho do Homem sofrerá por eles. Os 12 inquietavam-se. Jesus hesitava quanto ao caminho que devia seguir. Não queria deixar-se prender, e sim oferecer-se espontaneamente uma vez terminada a obra, e acabar como profeta na hora escolhida por ele. Perseguido já há 1 ano, habituado a escapar ao inimigo por marchas e contramarchas, desprezado pelo povo, cujo distanciamento sentiu depois daqueles dias de entusiasmo, Jesus resolveu ainda uma vez fugir com os seus. Chegando ao alto de uma montanha, com os 12, voltou-se para contemplar uma derradeira vez seu lago bem-amado, em cujas margens pretendera fazer reluzir a alvorada do reino dos céus. Abraçou com o olhar aquelas cidades deitadas à borda das ondas ou dispostas sobre os montes, submersas em seus oásis de vegetação e brancas sob o véu dourado do crepúsculo, todas elas aldeias queridas, onde ele tinha semeado a palavra da vida e que agora o abandonavam. Nesse momento teve o pressentimento do futuro. Com um olhar profético, viu aquele país esplêndido transformado em deserto sob a mão vingadora de Ismael, e estas palavras sem cólera, mas cheias de amargura e de melancolia, saíram de sua boca: desgraça para ti, Cafarnaum! Desgraça para ti, Corazim! Desgraça para ti, Betsaída! Depois, voltando-se para o mundo pagão, tomou com os apóstolos o caminho que leva ao Vale do Jordão, de Gadara a Cesareia de Filipe. Triste e longa foi a jornada do bando fugitivo através das grandes planícies cobertas de caniços e pântanos do Alto Jordão, sob o sol ardente da Síria. Passavam a noite sob as tendas dos pastores de búfalos ou em casas de essênios estabelecidos nas pequenas aldeias daquele país perdido. Os discípulos, deprimidos, baixavam a cabeça. O mestre, triste e silencioso, mergulhava em meditação.
Refletia sobre a impossibilidade de fazer triunfar sua doutrina entre o povo pela pregação, e sobre as maquinações terríveis de seus adversários. A luta suprema tomava-se iminente. Chegara ao impasse. Como sair dele? Por outro lado, seu pensamento reportava-se com uma solicitude infinita à sua família espiritual disseminada, e sobretudo aos 12 apóstolos, que, fiéis e confiantes, tudo tinham abandonado para segui-lo, a família, profissão, fortuna, e que, no entanto, teriam seus corações despedaçados e seriam desiludidos da grande esperança de ver o Messias triunfante. Poderia ele abandoná-los a si mesmos? Teria a verdade neles penetrado suficientemente? Pelo menos acreditariam nele e em sua doutrina? Saberiam quem era ele? Dominado por esta preocupação, perguntou-lhes um dia: quem dizem os homens que eu sou? Eu, o Filho do Homem. E eles responderam: uns dizem que és João Batista. Outros pensam que é Jeremias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Então, Simão Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na boca de Pedro e no pensamento de Jesus, aquelas palavras não significavam, como pretendeu mais tarde a Igreja: Tu és a única encarnação do Ser Absoluto e Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, mas simplesmente: Tu és o eleito de Israel anunciado pelos profetas. Na iniciação hindu, egípcia e grega, o termo Filho de Deus significava uma consciência identificada com a verdade divina, uma vontade capaz de manifestá-la. Segundo os profetas, aquele Messias devia ser a maior dessas manifestações. Ele seria o Filho do Homem, isto é, o eleito da humanidade terrestre, o Filho de Deus, isto é, o enviado da humanidade celeste, e como tal, tendo nele o Pai ou o Espírito, que por ele reina sobre o universo. Diante daquela afirmação da fé dos apóstolos por intermédio de seu porta-voz, Jesus sentiu uma alegria imensa. Então seus discípulos tinham-no compreendido. Ele viveria neles. O laço entre o céu e a terra seria restabelecido. Jesus então disse a Pedro: Tu és feliz, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai, que está nos céus. Por estas palavras, Jesus dá a entender a Pedro que o considera iniciado assim como a ele mesmo, pela visão interior e profunda da verdade. Eis a verdadeira, a única revelação, eis a pedra sobre a qual Cristo quer construir sua igreja e contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Jesus somente conta com o apóstolo Pedro na medida em que ele tiver esta compreensão. Um instante depois, tendo Pedro voltado a ser o homem natural, temeroso e limitado, o mestre trata de outro modo. Tendo Jesus anunciado aos discípulos que ia ser condenado à morte em Jerusalém, Pedro se pôs a protestar: Deus não há de permitir que isto aconteça, Senhor. E Jesus, como visse nessa manifestação de simpatia uma tentação da carne procurando abalar sua grande resolução, voltou-se vivamente para o apóstolo e disse: Afasta-te de mim, Satanás. És um escândalo para mim, pois não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são dos homens. E o gesto imperioso do mestre dizia: Para frente, através do deserto. Intimidados por sua voz solene, por seu olhar severo, os apóstolos curvaram a cabeça em silêncio e recomeçaram a caminhada através das colinas pedregosas da Gaula Nítida. Essa fuga, na qual Jesus arrastava seus discípulos para fora de Israel, assemelhava-se a uma marcha para o enigma de seu destino messiânico, cuja derradeira palavra ele buscava. Tinham chegado às portas de Cesareia. O cidade, que se tornara pagã desde Antíoco, o Grande, abrigava-se no oásis verdejante, nas nascentes do Jordão, ao pé dos picos nevados do Hermon. Ela possuía seu anfiteatro e resplandecia com os palácios luxuosos e os templos gregos.
Jesus atravessou e avançou até a região em que o Jordão desaparece, numa onda borbulhante e clara, em uma caverna da montanha, como a vida que jorra do seio profundo da imutável natureza. Havia ali um pequeno templo dedicado a Pan, e na gruta, sobre as margens do rio nascente, uma imensa